Oi, gente, começando o TV Síntese semanal. Hoje é 2 de setembro, estamos gravando no começo do dia, por volta aí das 9 horas, então tem coisa acontecendo que a gente vai comentar aqui. Se mudar, a gente vai destacar no GC, tá? Então fiquem atentos a isso. E hoje a gente vai falar do quê? De X, situação do X no Brasil, a gente vai falar do uso de recursos que sobraram do leilão do 4G, a gente vai falar da norma 4, a gente vai falar do RGC e de juros sobre capital. Miriam, em Brasília. Tudo bom, Miriam? Olá, bom dia a todos. Boa tarde, né? E boa noite, né? Para quem assistir depois. Vamos começar com a agenda da semana. Bom, essa semana, alguns toques em termos. O Telecine está promovendo amanhã, terça e quarta, um evento online sobre data center em nuvem, a primeira edição desse evento que a gente faz. Estamos trazendo muita gente bacana desse setor, muitos executivos para falar de data center com inteligência artificial, o que que muda. Vamos falar sobre as nuvens híbridas, vamos falar sobre a estratégia dos data centers estatais, tem Serpro, tem DataPrev, tem Telebrás, então tá bem bacana, são 2 dias, começa amanhã, a partir das 9h30 da manhã, tem o link lá no site, é só se inscrever, a inscrição é gratuita. Temos também, a gente tem, nessa terça-feira amanhã, começa o prazo para a sessão deliberativa dos portes, mas isso aí ficou um pouco desatualizado por conta da decisão da ANEEL da semana passada, a gente vai comentar. Temos também o Carlos Baigorre, viaja para o workshop Regulação Internacional da Comissão de Regulação das Comunicações, ele vai para a Colômbia. Esse workshop acontece de 3 a 5 de setembro agora, vai ser lá em Cartagena, na Colômbia. Temos também a CPI de Telecom, continua lá em São Paulo, né? E ela se reúne toda quarta-feira, então deve ter movimentação lá, eles estão vendo porta, fizeram uma salada lá da pauta da CPI e a gente está acompanhando. Temos também um debate sobre casos de uso de inteligência artificial no mercado de capitais, ele é promovido pela Ambima e acontece dia 4 de setembro, a partir das 10 horas, também online. Para quem gosta de regulação, 5 e 6, o TCU está fazendo o 7º Fórum Nacional de Controle, pode ser acompanhado pelo site do Tribunal de Contas da União também. São essas as dicas que a gente dá para a semana que vai acontecer aí. Vamos aos temas da semana, então. A saída do X do ar, isso veio numa escalada grande e foi quase que previsível que aconteceria, né? Eu lembro que na quinta-feira, depois que saiu a decisão do Moraes, estava todo mundo na sexta me perguntando aí, vai sair, você acha que não? Eu falei, olha, eu acho que vai, porque a conduta do Elon Musk até o momento sempre foi de desafiar as decisões do Moraes, então não estava com nenhuma pinta de que seria diferente, né? Uhum. E aí o Moraes soltou essa decisão chegou para os provedores, isso aí a gente apurou, chegou em momentos diferentes, tá, ao longo do dia, então eu recebi mensagem aqui de provedor que recebeu a ordem às 6h30 da tarde do dia seguinte, então depois das 24 horas, por exemplo, aí eles fizeram questão, evidentemente, de avisar a Anatel de que agiram tudo dentro do prazo, tá? Esse tipo de coisa, né? E outra coisa que chamou atenção também, e a gente falou, a gente fez matéria a respeito disso, que é a decisão do Moraes abrangeu também o uso de tecnologias ali de VPNs, né? São tecnologias de terceiros, por exemplo. Isso acabou gerando alguma reação, né? O Mas ele pessoal achou voltou que atrás, né, Rafa, ele nessa. voltou atrás. Isso foi uma medida um pouco desproporcional, né? Que o pessoal considerou, mas ele não voltou atrás nas multas, tá? Então, se ele pegou um usuário que continua, que usa o VPN para acessar o X no Brasil, esse usuário é passível de multa. Como que vai pegar um usuário que usa VPN para acessar o X? Não, ninguém sabe, porque uma VPN é uma conexão protegida, a menos que você esteja sendo espionado dentro da VPN, VPN, é muito difícil você saber esse tipo de coisa, né, Miriam? E outra questão também que foi importante, que deve movimentar ainda hoje, essa segunda-feira, é o fato de a Starlink não ter bloqueado o X. A Starlink também é controlada pelo Elon Musk, e aí ela teve essa atitude aí, a gente confirmou,
e continua, e a Anatel ainda ia ver se hoje, essa segunda-feira, ela muda a postura dela. Quer comentar, Em Miriam? entrevista para a Globo ontem, o Bigode chegou a falar que, confirmando que ela não tinha bloqueado, alegando que estava esperando a liberação das suas contas, porque na decisão do Moraes ele mandou bloquear as contas da Starlink. A Starlink tem nada a ver com X do ponto de vista de empresa, mas ela é do mesmo controlador, né? Então foi isso que fez com que, embora sejam sócios diferentes, o Musk também participa, né? Foi isso que fez com que o Moraes é, condenasse a Starlink a bloquear as contas delas enquanto não resolver esse problema do X, né? Essa condenação de propriedade cruzada não é muito comum, né, Rafa, no país, e muitos advogados questionam essa dúvida. Mas, de qualquer forma, o comportamento do Elon Musk de peitar a Suprema Corte brasileira é um absurdo, seja de que maneira for, mas a gente pode perceber que o Moraes, para não ficar também ou Moraes, o STF está se organizando e vai decidir, vai referendar a decisão em plenário, né? Deixa de ser uma decisão unipessoal para ser uma decisão de plenário, né? O que aconteceu? Já está sendo votado pela primeira turma em circuito deliberativo. Tá? Uhum. Então, por enquanto, o Dino, por exemplo, já votou e já acompanhou o Moraes, já referendou a decisão dele. Tá? Então, ainda falta mais Todos gente. devem votar a favor. O Barroso deu coletivo essa semana, o presidente, né, do Supremo, apoiando a decisão do Moraes, e é isso, assim, agora é uma questão, uma empresa estrangeira tem que seguir as leis brasileiras, seja qual for a empresa que estiver no Brasil, e o Musk também tem que cumprir isso, né? Uma coisa que acho que é importante, a gente não esquecer que a Starlink hoje é a maior provedora de satélite do país, o satélite de órbita baixa, e quer lançar mais 30 mil satélites. O processo está com a Anatel. A Anatel falou para mim que a análise é puramente técnica e técnica vai continuar para saber se libera ou não. A Anatel liberou 7.500 satélites, né? Isso ela já liberou. É bastante satélite. E a Starlink é muito usado lá por órgãos de governo lá no norte do país, né? Onde Isso, as é. regiões são mais mal atendidas com fibra, viu? Agora, uma coisa que eu achei esquisito, Miriam, só o último comentário para fazer a Starlink fala que não tem nenhuma relação, mas no fim toma as dores, né, do X, assim. Então é É uma verdade. coisa, Se ela não tem nenhuma relação, ela não tinha que condicionar não é? o Eu bloqueio acho do esquisito. X ao desbloqueio da conta dela, né? Quer dizer, então ela está assumindo que tem interesse em outra empresa, né? E o Moraes, embora ele tenha sido infeliz na questão do. A decisão dele tem algumas coisas infelizes, por exemplo, ele menciona GVT, ele menciona empresas que nem Mas ele existem sempre no menciona isso, mercado. desde a primeira da fake news, É, ele pega lá a listinha dele e ainda não atualizou, na verdade, né? e essa coisa da VPN foi infeliz, mas eu acho que ele foi muito feliz ao falar que, por exemplo, a atitude do X, do Elon Musk, é de sair do Brasil para conseguir funcionar a revelia da legislação brasileira, assim, para conseguir Uhum. fazer o que ele quiser sem ter que responder na justiça localmente. Então, ele condiciona, olha, é obrigatório você ter um representante aqui se você quiser faturar Até no porque Brasil. ganha dinheiro de brasileiro. Então, ponto. Além Exatamente. de usar os dados do brasileiro, ainda ganha dinheiro do brasileiro. Vamos falar do leilão reverso que vai ser feito com as sobras da digitalização da TV no Brasil. Sobraram Esse é um com dinheiro ainda do leilão do 4G. Quando é que foi o leilão do 4G, Rafa? 2014, 2014. 2014. Olha só, Ainda 10 bem que o anos dinheiro atrás. rende, né? Exatamente. Então, assim, o processo foi muito eficiente, né? Foi a primeira vez que se fez esse processo de criar uma entidade que seria tocada aí pelas operadoras para administrar as obrigações. Foi a primeira vez que isso aconteceu e no fim foi bastante eficiente, porque sobrou dinheiro. O dinheiro foi capitalizado, né? Foi investido e ao mesmo tempo funcionou ali a política pública foi tocada como se fosse pela iniciativa privada, né? Pelas empresas e então rolou disputas, enfim, foi diferente. Funcionou. Acredito que tenha funcionado bastante, até que sobrou 500 milhões de reais, É tá? muito dinheiro. Desses 500 milhões, 250 milhões vão ser para projetos de radiodifusão e 250 milhões, a gente já falou isso outra vez, vai para o setor de telecomunicações. E como vai para o setor de telecomunicações? Eu entrevistei o Antônio Carlos Marteleto, que é o CEO da IAD Seja Digital, e ele explicou como é que, neste momento, se considera o edital
desse leilão. Vai ser leilão reverso, as operadoras que tenham interesse em cobrir localidades vão participar desse leilão e fazer a oferta. Olha, eu consigo cobrir por R$ 1 milhão, olha, eu consigo cobrir por 500, quem conseguir fazer mais por menos vai ganhar o direito de cobrir essa localidade. O que ele falou, que me chamou a atenção, a obrigação é assim, a partir do momento que tem esse leilão, você tem que atender isso, tem que cobrir essa região até agosto do ano que vem. O tempo é curto, então eles têm que fazer o edital, colocar na rua, e a empresa ganhadora vai ter que fazer isso tudo menos de um ano. Outra questão a empresa tem que ter espectro na região. Então, se você for uma empresa regional, comprou o leilão de 3 meses, vai poder cobrir o Nordeste e o Centro-Oeste, no caso da Brisanet, por exemplo. A Unifique vai cobrir o Sul, a Liga cobre o Sul, entendeu? Esse tipo de coisa. E a obrigação de cobertura de manutenção desse ponto nas localidades vai até o vencimento da sua outorga de espectro. Então, quem comprou o espectro no leilão 5G agora em 2021 vai até 2041, né? Esse espectro eles vão ter que manter essa localidade até esse prazo. Pelo menos é isso que está se conversando. Os valores ainda não estão muito claros, qual é o valor de referência de uma cobertura. Eles estão falando mais ou menos em 1.200.000 reais para instalar uma herb numa localidade, que dá para atender então aí umas 200 localidades. Esse é o número. A entrevista mais completa está lá no site. Eu gostei de falar com o Marteleto, ele sabe muito das coisas e tá bem apressado aí. O tempo que a Anatel deu realmente tem que correr, tem que acelerar, porque um ano é pouco para fazer isso daí. Isso aí é isso, né? Assim, a Anatel tem pressa, o país tem pressa em conectar as cidades ainda que estão mudas, né, Rafa? Tem muita coisa para fazer ainda nesse mundão chamado Brasil, né? Você fez uma matéria sobre a norma 4, e a norma É, 4 impacta muitos provedores regionais que estão espalhados nesse mundão chamado Brasil, né, Miriam? Conta pra gente o que na você verdade, a norma falou. 4 é ela que fortaleceu o surgimento do modelo de provedor de internet no Brasil. Foi criada ainda na época do Fernando Henrique pelo Sérgio Mota. Na verdade, ele baixou essa norma para impedir que a Embratel monopolizasse a oferta do acesso à internet no Brasil, quem se lembra dessa época, e acabou realmente criando a oportunidade para que os pequenos provedores surgissem. Só que a norma 4 ela cria a figura do serviço de valor adicionado, que é aquele que não se confunde com o telecom, e cria também o SCI, que é Serviço de Conexão à Internet, que seria você dar conexão à internet sem ser telecom. E esses dois serviços foi o que sempre justificou, a norma 4 justificou fazer com que os provedores pagassem menos imposto de telecomunicações, né? Ou o ICMS. Eles passam a carregar no ISS, porque seria serviço de valor adicionado. E são esses dois recursos. As grandes teles nunca puderam usar a norma 4, que elas eram impedidas pela norma, e os provedores, então, cresceram e se florearam nesse mundo, nessas duas coisas. A Anatel começou a fiscalizar isso, porque havia esse excesso de liberalidade na redução da alíquota do imposto, enquanto as teles pagam e mesmo os grandes provedores pagam, agora está em quase 30% de imposto de telecom, com esses dois SVA e S6, você pagava só 5%. Então a competição fica realmente muito desproporcional em termos de recolhimento de tributo, porque no final quem paga o tributo é o usuário final, né? Então você coloca no preço maior ou menor também em relação ao tributo. A Anatel está convencida, a Baigor está convencido de que é preciso, essa norma 4 não tem mais sentido, porque a reforma tributária que vem aí acaba com diferenciações de imposto, cria imposto IBI e ICI, acaba com essas faixas todas, e ele acha que isso tem que antecipar, até porque está criando distorções sérias no mercado, exatamente por causa disso, porque estão carregando demais no SCI e de menos. E ele acha que quem está consolidado não faz esse tipo de manobra fiscal, então isso está na hora de acabar, porque você acabaria com uma distorção aí que não tem muito sentido. Os provedores não concordam com esse argumento, falam que muita gente usa esse instrumento do SCI, o SVA todo mundo usa, inclusive as operadoras de grande porte, que é o que vendem livro, stream, tudo que for passa a ser SVA. Mas a Anatel tem limitado isso a 60% do valor da conta, não pode ser mais do que 60%, desculpa, 40%. 60% é telecom, 40% são os outros acréscimos ao serviço de conexão. É um debate grande, ele vai crescer e os provedores estão se mobilizando na defesa da manutenção da norma 4.
O relator é o conselheiro Alexandre Freitas. Então, está lá com ele esse processo. Alexandre Freire. Alexandre Alexandre Freire, Freire. desculpa. Já está Isso. de manhã. Eu estou entrevistando gente aí que ainda vou soltar uma matéria sobre isso. O que me falaram dos provedores também, Miriam, que é importante, assim, o SCI, ele está ganhando relevância na medida que mais e mais gente está lançando MVNO e que mais e mais gente está usando rede neutra. Então, o entendimento é que isso é um serviço de SVI. Esse É sei. contrato, né, SCI, perdão, de SCI. Esse contrato entre o provedor e a rede neutra é um SVI, por exemplo. Então, é muito válido. Interessante. Agora é o seguinte, na verdade, você está levando o conceito do SAI para a telefonia móvel também. Vai ver que é por isso que o Baigó está preocupado. Outra coisa que falaram também para mim, que é a opinião seguinte: isso está dentro do ambiente, da proposta do Baigorre de tornar a Anatel mais forte na regulação de outros setores, inclusive de internet. Acabando com a norma 4, a percepção de que isso abre mais oportunidades para que a Anatel possa regular o que é internet, já que a norma 4 tem essa grande importância de distinguir o que é telecom do que é internet. É. E, então, essa é uma premissa que eles também estão muito atentos, assim, muito preocupados. Vamos falar do RGC, o Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores dos Serviços de Telecomunicações, ou apenas RGC, graças a Deus tem uma sigla muito mais fácil de falar, foi postergado em um ano, Miriam. A Anatel atendeu o pleito das grandes operadoras, operador de grande porte. Há mudanças muito significativas na relação dos direitos do consumidor, nesse novo regulamento geral. Há questões para as grandes teles fundamentais, que a maior delas é que elas deixam de ficar obrigadas a ter lojas físicas para atender os consumidores, mas em troca disso, a Anatel está estabelecendo muitos outros direitos que precisarão ser cumpridos. As grandes techs alegaram que as mudanças são muito grandes, a Anatel concordou, adiou. Mas isso também tem um impacto para os pequenos provedores, que muitos das regras vão também afetá-los de alguma forma. Acho que agora, entre os grandes temas que estão no debate, são as questões dos direitos dos consumidores, especificamente as obrigações, que o novo regulamento não tinha isso no atual, isenta os provedores de internet, as prestadoras de pequeno porte, a cumprirem regras de atendimento de consumidor e de portador de deficiência. As operadoras recorreram e esse é um debate importante. Tem diretor da Anatel que também não concorda com essa assimetria e acha que precisa ser revisto. O governo, na sexta-feira, mandou para o Congresso duas propostas de lei, de legislação, para elevar juros sobre capital, para taxar, né, juros sobre capital e contribuição sobre o lucro líquido, por conta das discussões, isso é dentro do âmbito aí das discussões da reoneração da folha. Enquanto não tem reoneração, é preciso buscar alguma fonte de receita tributária, né, Miriam? O juros sobre capital próprio é um recurso muito utilizado pelos operadores de telecomunicações para distribuição de dividendos. É uma outra forma de distribuição de dividendos com um imposto menor, né? Então, para elas é fundamental. A Conex chegou a apresentar um estudo alegando do porquê que deveria ser mantida essa figura, porque no início do governo Lula se pensava até a cancelar esse benefício fiscal, né? Se convenceu que não dá muita reação dentro do Congresso sobre isso, mas o Haddad tem que fechar a conta e dar alegando. Se não achar alternativa para a desoneração da folha, alguém há de pagar, um deles vai ser quem usa esse instrumento do juro de capital próprio, Isso né? aí. E essa mensagem foi mandada para o Congresso na semana passada, mas o texto ainda não se tornou público. Então, a gente vai ficar Ah. de olho na semana para ver se eles publicam esse texto aí, porque, evidentemente, tem que ser muito debatido publicamente ali no Congresso. Né? Vamos à pergunta da semana. Hoje, quem vai falar com a gente vai ser o Carlos Campos, o vice-presidente de vendas para a América Latina da Mnify. E a gente perguntou para ele o que falta para o mercado IoT crescer mais rápido e gerar mais oportunidades para o setor de telecom. Carlos Campos. Agradeço ao Rafael Buco pelo convite aqui para falar sobre o desenvolvimento da indústria de IoT. Respondo sim, o Brasil está caminhando bastante bem. A gente tem uma taxa de adoção de 20 dispositivos para cada 100 habitantes aqui no país. Mas podemos ir mais rápido ainda. Naturalmente, os Estados Unidos, por exemplo, se a gente for comparar,
tem uma taxa de 68 dispositivos por habitante, e a Europa Ocidental o dobro disso. Né? Como? Com a união de todos os stakeholders, no caso da indústria, fomentando a criação de novos dispositivos do 4G e, quem sabe, em breve na rede também 5G para IoT, com o governo na mesma linha do que já foi feito desde lá de 2002, isenção de taxas e fomento à criação de um plano nacional de IoT. E, naturalmente, nós da indústria de telecom também com o fornecimento de serviços cada vez mais avançados de conectividade IoT, com redundância de redes e tecnologias, com disponibilidade de APIs e com segurança embarcada nessa conectividade de dispositivos. Acredito que essa é a fórmula do sucesso para a implantação do IoT em mais larga escala no Brasil. Obrigado, equipe Telecenter. Obrigado, Carlos. Vamos então agora para o Quem para Onde? Quem para onde, né, Rafa? Você que vai falar as mudanças que houve dessa semana. Pelo menos acho que a gente acha mais merece destaque, né? Teve bastante mudança nessa semana, viu, Miriam? Nossa, mais do que das últimas vezes que a gente fez essa sessão aqui. Por exemplo, na Algar, que já foi alvo aqui, a gente já comentou uma vez, a Algar decidiu que o Luiz Alberto Garcia vai voltar à presidência do Conselho de Administração e o Stanislau Bassols vai ser o vice-presidente. Essa movimentação acontece porque o Luiz Alexandre Garcia, filho do Luiz Alberto Garcia, assumiu o cargo de CEO da Algar, isso a gente já tinha comentado. Outra mudança. Eu fico muito entusiasmada com a vontade do Luiz Alberto Garcia, né? Ele estava à frente da Algar há 40 anos atrás e volta para o conselho agora com o mesmo entusiasmo, né? Fundador, né, Miriam? Um dos fundadores. Fundador. Né? Filho do fundador e tocou a empresa logo depois. Isso. Na Vivo Telefônica Brasil, o Márcio Sames é o novo CBO da empresa. Esse já em 5 anos é a 4ª promoção que ele teve aí, está chegando a esse cargo C-Level, tá? A Aline Dias é a nova vice-presidente comercial e de novos negócios da PlayHub, uma empresa de SVA para provedores de internet. O Atílio Rulli, que é vice-presidente de Relações Públicas da América Latina e Caribe da Huawei, ele passou a presidir o Conselho Fiscal do biênio 2024-2026 da Brascom, tá? Antes esse cargo era ocupado pelo Paulo Freitas, aí é um mandato, né? Na conta simples, Conrado Tourinho assumiu a cadeira de CMO da empresa, no BTG Pactual. Bruno Neri é o novo diretor associado do banco, ele assume o cargo depois de 3 anos só, como gerente de marketing lá na Ativa Investimentos. E na Seja Digital, que é responsável, né, pela digitalização da TV analógica no Brasil, o Maximiliano Martinhão, que foi secretário de Telecomunicações, foi secretário executivo do Ministério das Comunicações, passou a ser o diretor de entregas da empresa. Ele vai ficar responsável, então, pelos 6 novos projetos que vão acontecer aí dentro da Seja Digital. A gente já comentou agora há pouco, que é aí essa realização desses leilões de reversos aí para financiar a conectividade de localidades. E é isso, Miriam. Acabamos. Acabamos não, porque agora já começamos a produzir muita coisa aí para o nosso diário, né? Mas semana que vem a gente está de volta com o resumo e as principais dicas de agenda do quem é quem e o que mais vier, né? E amanhã e depois a gente está aqui também no nosso evento, todos convidados. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço.